Vamos entender agora o que economistas querem dizer quando eles falam gasto, investimento e consumo. Especializado como economista, gastos públicos, gastar, gastos para saúde, para educação, gastar os gastos públicos, gastou muito e financiou com dívida, gastos públicos, o excesso de gastos, isso está todo mundo equivocado. A reforma da Previdência está dando muita discussão em relação à economia do país. E sempre que a gente fala de economia, a gente escuta muito desses termos. Passando um tempinho nas redes sociais, eu me deparei com uma publicação um tanto quanto intrigante, em que um rapaz ele fala que, abre aspas, a Previdência Pública é deficitária. E daí? Por isso que chama Previdência Social. O Brasil fez uma escolha quando promulgou a Constituição Cidadã de 1988, de benefício da aposentadoria a todos os cidadãos brasileiros. Não existe déficit em programa social. É investimento. Eu não vou entrar no mérito da opinião em relação à reforma nesse vídeo, mas eu queria chamar a atenção para a parte final do comentário em que ele diz que não existe déficit em programa social, é investimento. Fica evidente aqui, principalmente na discussão econômica do dia a dia, que as pessoas elas não entendem completamente a definição econômica de gasto, consumo e investimento. Então a gente vai esclarecer tudo precisamente aqui. Quando a gente diz que alguma coisa é investimento no dia a dia, a gente está se referindo a um gasto que nós temos com expectativas de retorno no futuro. Ou seja, você comprar, por exemplo, ativos financeiros no mercado financeiro, comprar um imóvel para fazer uma especulação, pode ser um investimento. Desde que te traga retorno no futuro, isso seria um investimento. Mas quando a gente fala em economia, investimento não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala em investimento, a gente está falando de formação bruta de capital. O que é capital? De novo, no dia a dia, a gente costumeiramente fala que capital é a mesma coisa que recursos monetários. Mas capital, em economia, é o que as pessoas chamam rotineiramente de meios de produção, máquinas ou estruturas. Então, investimento em economia é justamente a aquisição de maquinário para a produção, de estruturas produtivas. Quando o governo ele está fazendo investimento, ele está comprando bens de capital. E é por esse motivo que o governo pode se financiar através de dívida para fazer a aquisição de bens de capital. O que é investimento no que diz respeito aos dispêndios do governo? Investimento é a construção de estradas, a estrutura da distribuição elétrica, não o serviço de distribuição, mas a estrutura do serviço, os hospitais, não o serviço de hospital, não o serviço de saúde, mas a estrutura física dos hospitais. E alguns economistas também colocam a educação, não só a estrutura, como também o serviço educacional, pois ele atinge a formação de capital humano. Então, nesse caso, seria formação bruta de capital, seria também investimento. Então, educação pode ser considerada investimento, mas os dispêndios com previdência, por exemplo, não é um investimento, porque não tem formação de capital. Tendo explicado o que é investimento, vamos explicar agora o que é consumo das famílias. O consumo das famílias é tudo aquilo que as famílias gastam com bens e serviços. A comida do dia a dia, as despesas diárias com água, luz, telefonia, os serviços aqui adquiridos pelas famílias, seja ele de educação privada ou saúde privada, os seguros, os carros, os automóveis, os meios de transporte, tudo isso são consumo das famílias. Aquilo que for consumo, só que do governo, são o que nós chamamos de gastos do governo. Então, o que o governo gasta com bens e serviços são gastos governamentais. É a alimentação que ele gasta, por exemplo, dos funcionários públicos, é o material utilizado nos escritórios. É importante a gente ver agora a linha tênue entre gastos do governo e investimento do governo, já que, quando, por exemplo, o governo adquire os carros para os deputados, em tese isso é um gasto, pois não é uma formação, apesar do carro ser um bem de capital, um bem que pode ser destinado à produção, ele não está sendo um bem produtivo. Então, por exemplo, um bem produtivo seria o carro, o carro seria as caminhonetes da CEMIG. As caminhonetes da CEMIG são bens produtivos. O carro para transportar os deputados é apenas um gasto do governo. Então, o que vai definir o investimento ou o gasto não é só o bem em si, mas a que o bem é destinado. O bem ele pode ser um bem de capital, ele pode ser um automóvel, um bem que é costumeiramente utilizado à produção,
mas ele pode não produzir nada, e se ele não produzir nada, ele é um gasto. Lembrando que o investimento ele pode ser realizado também pelas famílias, pelas empresas, além do governo. Então a gente tem aqui, pesando o orçamento da União, gastos são as despesas com bens e serviços, investimentos, formação bruta de capital fixo ou capital humano, estrutura, infraestrutura, e além disso, a gente tem transferências de renda, ou seja, o governo transfere parte do orçamento para as famílias em programas sociais como Bolsa Família. Bolsa Família não configura gasto, pois ele não é um gasto, ele não é uma aquisição de bens e serviços. Ele é uma transferência de renda e ele vai ser computado, essa renda transferida vai ser computada na produção, no produto interno bruto, no PIB, vai ser computado como consumo das famílias. Claro que a definição de gasto do governo ela é um pouco mais flexível, dependendo do que você está analisando. Se você estiver fazendo uma análise de produção, os gastos do governo são apenas os gastos com bens e serviços, não incluindo as transferências governamentais, por exemplo, programas sociais como Bolsa Família, que mesmo saindo do orçamento da União, eles são transferências de renda. Então, quem vai gastar essa renda vão ser as famílias, e elas vão ser um consumo das famílias, não gastos do governo. Mas se você estiver fazendo uma análise orçamentária, querendo entender aquilo que pesa o orçamento da União, você pode dizer que, por exemplo, programas sociais como Bolsa Família, que são transferências de renda, eles são gastos. Mas isso é uma análise bastante rudimentar e pouco assertiva. É importante a gente entender isso para não cair naquela de que, porque algo parece ser bom, esse algo é investimento. Mas a palavra social ela é bonita, vou colocar social depois de tudo e todo mundo vai achar fofo e maravilhoso. Gente, a gente tem mania de agregar valor às palavras. E nós somos humanos, nós vamos agregar valor sentimental às palavras mesmo. Algumas palavras têm conotação pesada e a gente não usa elas no dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai falar a palavra pobres, os pobres, aparenta ter um valor negativo na palavra. É que ela carrega um valor ruim. Então a gente tenta utilizar eufemismo para corrigir isso. Então a gente, em vez de falar pobres, utilizamos carentes, mais necessitados. Então as palavras elas podem ter valores bons ou valores ruins. Mas não é por causa dos valores que as palavras têm que a gente tem que mudar o significado dela. Eu entendo que gasto é uma palavra que tem um peso negativo. O gasto, o gasto com os idosos, a previdência é um gasto. Não, a previdência ela não é um gasto, porque ela melhora o bem-estar das pessoas, então ela é um investimento. Investimento tem esse valor positivo, de que investimento é uma coisa boa, que gera retorno. Não podemos deixar a conotação, essa ideia de agregar sentimento às palavras, alterar o significado prático delas. Eu entendo que gasto pode ser uma coisa ruim, né? A gente enxerga gasto com maus olhos, né? Porque é sempre bom reduzir os gastos, é sempre bom porque lucro é uma coisa boa, então reduzir gasto gera mais lucro, etc. Ou senão, eu tô tentando entender de onde que vem essa ideia ruim da palavra gasto. Eu sinceramente não sei, eu tô inventando coisa aqui. Então assim, mas eu entendo que ela tem essa conotação negativa, que a gente fala gasto porque tem que cortar os gastos e etc. E aí na hora que você fala que previdência talvez seja um gasto, as pessoas ficam com o pé atrás, não, mas a previdência ela tem que ter, etc. A gente não pode deixar isso atrapalhar a nossa análise. Então assim, investimento tem esse valor positivo, gasto tem um valor negativo. Tudo bem, mas tem que chamar gasto o que é gasto, tem que chamar de investimento o que é investimento, e tem que chamar de transferência o que é transferência. E eu finalizo o vídeo com esse recado para a gente evitar a distopia de 1984. In accordance with the principles of doublethink, it does not matter if the war is not real, or when it is, that victory is not possible. The war is not meant to be won, it is meant to be continuous. The essential act of modern warfare is the destruction of the produce of human labor. A hierarchical society is only possible on the basis of poverty and ignorance. In principle, the war effort is always planned to keep society on the brink of starvation. The war is waged by the ruling group against its own subjects, and its object is not victory over Eurasia or Eastasia, but to keep the very structure of society intact. O vídeo fica por aqui, o tempo é um recurso escasso. Muito obrigado pelo seu.